página 43 do nosso livro, o item 1.1. João veio para testificar da luz. Eu separei o texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 6 a 8. Veja o que ele diz. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ou seja, Deus, como presciente, ele sabia que, infelizmente, o povo iria rejeitar o Messias. Isso estava desde a profecia do livro de Gênesis. Quando diz que Jesus, que a semente da mulher, pisaria a cabeça da serpente, diz que a serpente lhe feriria o calcanhar. Quando está falando de ferir o calcanhar, já está falando de uma traição. Então Deus sabia que o povo rejeitaria a mensagem do Messias. O povo, principalmente as autoridades, rejeitaria a mensagem do Messias e ele acabaria por ser traído. Deus não determinou que os israelitas traíssem o Messias, como infelizmente pregam a doutrina protestante. Essa doutrina não é cristã, irmãos. Esquece essa doutrina. A Bíblia é bem clara em dizer, tá bom, que os homens têm diante deles dois caminhos, duas portas. Como Deus sempre falava no Antigo Testamento, eles colocam diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, ou seja, você pode escolher a vida ou pode escolher a morte. Esses israelitas escolheram a morte. Mas João, com seu testemunho, que foi uma pregação curta, ele começou o seu ministério provavelmente próximo dos 30 anos, quando ele deveria ir para o templo trabalhar, mas ele já conhecia a situação espiritual, então ele falou, não, com esses eu não trabalho. Okay? Então, o seu ministério vai durar uns 6 meses, porque Jesus vai começar o seu ministério também com quase 30 anos, 6 meses depois, acaba o ministério de João Batista. Acaba o ministério de João Batista. Então, é um ministério curto, em que ele está pregando o arrependimento para despertar o povo. E a sua pregação será clara contra as autoridades, contra os fariseus, contra os saduceus, tá ok? E a favor da chegada do Messias. Bom, número 1.2 diz que ele veio para preparar o caminho. Em Isaías, capítulo 40, versículo 3, diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Lembre-se, quando tiver a palavra Senhor tudo em maiúsculo, como está nesse versículo de Isaías, significa que no original hebraico está o nome de Deus, que é normalmente descrito como um tetragrama sagrado, e que a pronúncia mais aceitável é Iavé, ou como alguns erradamente pronunciam Jeová. Jeová não é a transliteração correta. Também vamos lembrar o que é transliteração. Transliterar significa você pegar as letras hebraicas e transformar em letras do nosso alfabeto. Em hebraico você tem, por exemplo, a letra Aleph, e o som dela equivale à letra A no nosso alfabeto. Então assim você vai substituindo as letras. E, então você tem a pronúncia no nosso idioma. Ok? Então Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, ele diz que Deus enviaria um profeta como um mensageiro, um anjo, que ele prepararia o caminho do Senhor. Imagine então se João Batista não vem, Se João Batista não vem, certamente o estado seria ainda pior. Bom, sobre as vestes de João, eu coloquei aí o texto de 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: E eles disseram, era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tespita. Ok? Então João Batista, isso normalmente vai ser profetizado, ele vinha com as características de Elias. As
características de Elias, eu botei aí abaixo 3 coisas em João que assemelhavam-se muito com Elias. Primeiro, as vestes, acabamos de ler. Profetizou para reis corruptos, nos dias de Acabe, no Antigo Testamento. Era um rei que governava as 10 tribos do norte, antes delas serem destruídas pelos assírios. Ok? E nos dias do Novo Testamento, era Herodes que estava reinando, vamos assim dizer, né? E, em terceiro lugar, profetizou para reis dominados por suas mulheres. Esse Herodes também, chamado Antipas, ele vai acabar cedendo a uma pressão da mulher para matar João Batista. Okay? E número 1.4, o alimento de João, que aparece em Mateus 3,4, eu comento. Em Levíticos 11:22, vamos ler essa referência. Levíticos 11:22 diz: deles comereis estes, a locusta, segundo a sua espécie, e o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, e o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Ou seja, quais que você pode comer. Como eu tinha dito para você, o gafanhoto, ele não estava entre os imundos, entre os que não deveriam servir de alimento para Israel. Ok? Então, em Levíticos 11:22, diz que o gafanhoto é aceito como comida. Era comum entre os pobres se alimentarem de gafanhoto, apesar de haver uma teoria que o termo gafanhoto se aplica a um tipo de planta. Não há por que desconsiderar a possibilidade de João Batista se alimentar realmente do inseto. João Batista deixou o conforto do templo, deixou o trabalho de sacerdote para ter uma vida simples. E isto está evidente nas suas roupas e no seu alimento. Então, como eu disse em outro tópico, João Batista, ele se vestia seguindo a característica dos profetas do Antigo Testamento. Fazer algo externo, visível, para representar o estado interior do povo. Número 1.5, batismo no Espírito Santo e no fogo. Bom, coloquei Mateus 3,11, vamos reler esse versículo, em que ele diz: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, como eu disse para vocês, aqui é algo positivo, diferente do fogo que vai aparecer no versículo 12, o versículo seguinte, que fala de fogo como juízo. Tá bom? Então, fogo, ele é símbolo purificador, mas ele também é um símbolo de juízo, um símbolo destruidor. No versículo 12 diz: em sua mão tem a pá e limpará sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E eu comento, João Batista fala de 2 tipos de batismo que Jesus traria: o batismo no Espírito e no fogo. O batismo no Espírito Santo é uma virtude para a pregação do Evangelho. E o batismo no fogo, acreditamos ser uma virtude especial que Deus reserva para alguns pregadores na sua missão evangelística. Quando você abre Efésios 4:11, o apóstolo Paulo diz que Deus reservou 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, quem seriam esses profetas? Não é mais o profeta do Antigo Testamento, porque Jesus claramente disse que a lei e os profetas profetizaram até João. Então, esse estilo de ministério profético, ele se encerra com João Batista. Mas o apóstolo Paulo diz que no Novo Testamento existe então um outro ministério profético, porque o que está em Efésios 4:11 é a lista de ministérios. Então, existe um outro ministério profético. E como interpretar, como profeta significa porta-voz, você vai encontrar pessoas que, pregando o Evangelho ou ensinando, eles têm esse batismo de fogo, e você vê que Deus fala deles de uma maneira diferente.
Tá bom? Eu sempre citava aqui no Campo de Todos os Santos o pastor Luciano Versosa, que eu via assim, as pregações dele, uma maravilha. Ele foi inclusive o pregador da noite que eu aceitei Jesus como Salvador, lá em 1983, né? Já faleceu o pastor Luciano. Mas eu via naquele homem o ministério de profeta. Só que a igreja hoje, ela não reconhece mais esse ministério. Ela reconhece alguns ministérios que não existem, como presbítero, né, que na verdade era um título, significa ancião, bispo. Algumas igrejas também reconhecem que não era ministério, não está em Efésios 4:11, era um título, significa supervisor. Tá bom? E ministérios como profeta e mestre, por exemplo, não são reconhecidos pela igreja, né?